Bom dia, espero que estejam bem, se cuidando, estudando e fazendo as tarefas, meninada. Não podemos parar, hein? Olha, disponibilizei para vocês aqui a correção dos 2 exercícios de tarefa. Verifique se tem alguma dúvida. Caso o tenha, entre no particular, ok? Então, vamos dar início à aula de hoje. A aula de hoje eu vou insistir em calor latente, certo? Bem, eu iniciei explicando o que era quantidade de calor sensível, que era uma quantidade de calor que provocava uma mudança de temperatura. Já a quantidade de calor latente é uma quantidade de calor que provoca uma mudança de estado físico. E como que eu vou calcular? Então, a quantidade de calor, você vai pegar a massa do corpo e multiplicar pelo calor latente, certo? Bem, nós vamos chamar aqui a aula de hoje de delta-teta, variação de temperatura, tá? Olha, calor latente não provoca mudança de temperatura, certo? Bem, então, por exemplo, se eu tiver uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius e quiser transformar em vapor de água a 120 graus Celsius, vejam bem as mudanças que tem que acontecer. Olha, essa pedra de gelo, ela vai de menos 20 a 10 graus Celsius. Não mudou a temperatura, então é a quantidade de calor sensível. Que eu calculo que jeito? Q é igual a mc, delta teta. Quando eu tenho gelo a 0 graus Celsius, ela vai ter que receber calor para transformar em água líquida. Tá vendo que, ó, 0 graus Celsius gelo, 0 graus Celsius água líquida, não mudou a temperatura, só mudou o estado físico. Então, é calor latente, ela recebeu calor para mudar de estado físico. Bem, quando eu tenho água líquida a 0 graus Celsius e eu vou para transformar em água a 100 graus Celsius, certo? Eu mudei a temperatura, então ela vai receber calor, só que mudou a temperatura, então é a quantidade de calor sensível. Que jeito que eu vou calcular? Q igual mc delta teta. Bem, agora, água a 100 graus Celsius vai transformar em vapor d'água a 100 graus Celsius. Não mudou a temperatura, mudou o estado físico. Recebeu calor para mudar o estado físico. Então, a quantidade de calor latente. Que jeito que eu vou calcular? Q igual M vezes L de vaporização, certo? Bem, agora, vapor d'água a 100 graus Celsius, eu vou transformar em vapor d'água a 120 graus Celsius. Olha, mudou a temperatura, recebeu calor para mudar a temperatura. É quantidade de calor sensível. Que jeito que eu vou calcular? Q igual mc delta teta, certo? Bem, se eu colocar no gráfico, então vamos lá. Eu tinha gelo, aumentei a temperatura do gelo, aconteceu a fusão, mudou de estado físico, ó, transformou em água líquida. Líquido aumentei até 100 graus Celsius, certo? Mudou a temperatura. Aqui é a evaporação ou ebulição, então mudou de estado físico, quantidade de calor latente. Aqui mudou, tudo virou vapor, certo? Aqui mudou a temperatura do vapor de 100 a 120, tudo bem? Então é quantidade de calor sensível, tudo bem? Bem. O que nós temos que prestar atenção? Quantidade de calor latente não é calculado por massa vezes o calor latente. Quando é fusão, é o L da fusão, certo? Para a água, o L da fusão é 80 calorias por grama, certo? Bem, a solidificação é o contrário da fusão, certo? Fusão é a passagem do sólido para o líquido e solidificação do líquido para o sólido. Enquanto que a fusão, você recebe calor, na solidificação você perde calor. Então, quanto que vai ser o calor latente da solidificação? Menos 80 calorias por grama. Por que menos? Porque perde calor. Por que mais aqui na fusão? Porque ganha calor. Bem, a vaporização
ou ebulição, é a passagem do líquido para o vapor. Certo? Tem que receber calor. Então, calor latente vaporização é 540 calorias por grama positivo. A condensação ou liquefação, já a passagem do vapor para o líquido, perde calor. Por isso que o calor latente de vaporização é menos 540 calorias por grama. Certo? Bem, vamos ver isso em exercício. Primeiro exemplo. Uma massa de 2.000 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor de vaporização é 540 calorias por grama, determine a quantidade de calor em quilocalorias necessário para vaporizar 30% da massa de água. Olha, se você tem 2.000 gramas de água, 30% da massa de água vai ser 30% de 2.000, que vai dar 600 gramas de água. Tudo bem? Como que eu vou calcular a quantidade de calor? Olha, vou pegar a massa vezes o calor latente de vaporização. Então, vai ser 600 vezes 540, que vai dar 324.000 calorias. Em quilocalorias, 324 quilocalorias. Resposta certa, E. No segundo exemplo, eu já vou te dar um gráfico. Olha. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Então, vamos lá. Aqui é sólido, então aqui é passar de sólido para líquido. Aqui vai ser líquido. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão do metal em calorias por grama é... Então, vamos lá. Aqui, o metal é sólido, está saindo de 0 graus Celsius, vai para uma temperatura T, certo? Aqui, o sólido está se transformando em líquido. Olha, começa numa quantidade de calor de 600 e termina numa quantidade de calor de 1.200. Então, quanto que é a quantidade de calor para ocorrer a fusão do metal? De 600 a 1.200, 600 calorias, certo? Então, Q, 600 calorias, certo? Qual que é a massa do metal? 100, então não vai ficar assim, ó, 1.600 é igual a 100 vezes L. Então, ele não está procurando quanto que é o calor latente, o L. Então, L não vai ficar Q sobre M, então 600 sobre 100, quanto que vai dar? 6 calorias por grama. Qual a alternativa correta? D. Bem, um terceiro exemplo diz o seguinte. Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessário para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até uma temperatura de 5 graus Celsius. Dados. Calor específico do gelo, meio calorias por grama grau Celsius. Calor latente e fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, vamos lá. Bem, você não tem gelo a menos 5 graus Celsius? Então, olha, de menos 5 graus Celsius, a temperatura vai subindo até 0 graus Celsius. O que acontece a 0 graus Celsius? Acontece a fusão do gelo, certo? Passa de sólido para líquido. Depois eu não quero aquecer até 5 graus Celsius. Depois que eu tenho água líquida, que eu vou aquecer 5 graus Celsius. Então, o que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular a quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1, para aquecer de menos 5 a 0. Como muda a temperatura, como que eu vou calcular? Q igual mc delta T. Então, olha aqui, ó. Vou calcular a quantidade de calor para sair de menos 5 até 0. Então, ó, 2.000, que é a massa, vezes o calor específico do gelo, que é meio, vezes a variação de temperatura, que é 0 menos 5, vai dar 5 graus Celsius. Eu vou encontrar 5.000 calorias, ou 5 quilocalorias. Tudo bem? Bem, depois que eu tenho gelo a 0 graus Celsius, esse gelo vai derreter, vai sofrer a fusão. Então, é Q2. Como que eu vou calcular? Olha, como é mudança de estado físico,
Quantidade de calor latente, massa vezes calor latente, fusão. A massa não era 2 quilos, passando para grama, 2.000 gramas, vezes 80, que é o calor latente, fusão, vou encontrar 160 mil calorias ou 160 quilocalorias. Bem, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho água líquida, certo? Bem, eu tenho água líquida, mas eu não quero aquecer até 5 graus Celsius. Então, de 0 a 5, eu tenho o quê? 3. Ah, mas a quantidade de calor sensível. Então, MC delta T. Então, olha, 2.000 que é a massa, calor específico da água é 1, calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Qualquer variação de temperatura, olha, a água estava a 0 graus Celsius, que a temperatura inicial vai para 5 graus Celsius. Então, delta T é 5 graus Celsius, eu vou encontrar 10.000 calorias ou 10 quilocalorias. Então, quanto que vai ser a quantidade de calor total? O Q1 mais o Q2 mais o Q3, que em quilocalorias vai dar 5 quilocalorias, mais 160 quilocalorias, mais 10 quilocalorias, vai dar 175 quilocalorias. Colocando num gráfico, olha aqui, ó, 5 para eu aquecer o gelo. De 5 a 165, certo? Que eu peguei, ó, 5 mais 160 quilocalorias, 165. Houve a fusão do gelo. De 165, eu não precisei de 10 quilocalorias para esquentar essa água do gelo de 0 a 5 graus Celsius, 175 quilocalorias. Tudo bem? Bem. Tarefa. A tarefa, gente, é para amanhã, sexta-feira, 17/4, até às 8 horas. Enquanto vocês estão assistindo o meu vídeo, depois que assistirem, presta atenção, realize esses 2 exercícios que já é da tarefa, que é o exercício 1 e o exercício 2. Tudo bem? Tchau, até amanhã.